Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão, a primeira edição dessa quarta-feira, ainda com aquele sentimento de frustração após o empate de ontem, né? 1 a 1 contra o Curitiba lá no Couto Pereira, uma partida que dava para vencer, a gente vai falar aqui sobre isso. Tem um trecho da entrevista do Marcelo Cabo que a gente vai conversar sobre aqui. O sentimento que ficou foi que dava realmente para vencer o jogo, mas o Vasco volta com um pontinho lá de Curitiba. Enfim, vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a apresentação de um reforço jovem, né? Ali para o time sub-20, uma negociação que aqui no canal a gente já tinha dado a informação que estava tudo certo, mas ontem o Vasco anunciou de forma oficial, né, a contratação do atacante Tavares, ex-internacional. Enfim, muita coisa para a gente conversar depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, conto com o seu like, que é muito importante, deixa aí o likezinho e se inscreva também aqui no canal. Já somos aí mais de 141 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para o número ficar ainda maior, para o canal ficar ainda maior. Tamo junto, rodou a vinheta. Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e claro, vamos começar falando sobre o jogo de ontem, 1 a 1 Vasco e Curitiba, sentimento de frustração, né? Aquele sentimento de que, putz, dava para ser melhor, dava para vencer, se o Vasco força um pouquinho mais o Curitiba, o Vasco teria saído com a vitória, mas o Vasco, enfim, fica naquela água de salsicha, não cria muita coisa, enfim. Se bem que nos minutos finais, né, quando o Marcelo Cabo bota a garotada ali, nos 5 minutos finais praticamente, o Vasco teve a oportunidade de vencer o jogo com velocidade, com correria, mas não foi o suficiente. Fica aquele gostinho também de frustração, porque o gol que o Vasco leva foi uma falha do Vanderlei, né? Um gol completamente defensável, que o goleiro acabou espalmando ali para dentro do gol, então, enfim... É aquele, como eu disse no pós-jogo de ontem, né? O Vasco deixou escapar 2 pontos. Era para voltar para casa com 3, 2 pontos ali saíram pelos dedos e o Vasco volta só com um pontinho, né? Para o Rio de Janeiro. Com o resultado de ontem, o Vasco perdeu uma posição na tabela, né? O Vasco estava na 5ª colocação no início da rodada, foi ultrapassado pelo Operário e agora o Vasco é o 6º com 17 pontos e o Vasco ainda pode ser ultrapassado pelo Goiás, que joga hoje. O Goiás tem 1 ponto a menos, enfrenta hoje o CSA lá no Rei Pelé e se vencer o Goiás chega aos 19, né? O Vasco fica ali com 17. Nesse momento o Vasco está 2 pontos atrás do Guarani, que é o 4º colocado, 2 pontos também atrás do Sampaio Corrêa, que é o 3º colocado. Tá ali no bolo, né? Tá ali no bolo, mas poderia estar numa situação melhor. Infelizmente o Vasco volta apenas com 1 pontinho lá de Curitiba. E o treinador Marcelo Cabo lamentou, né? Lamentou o empate, disse que o sentimento é de frustração, né? Que o Vasco merecia os 3 pontos, mas que volta apenas com esse pontinho, mas também fez questão de valorizar o pontinho fora de casa, né? Enfrentou ali o vice-líder do campeonato neste momento, que é o Curitiba, já que não dá para sair com 3 pontos, sai com 1 ponto. Essa é a visão do Marcelo Cabo, que apesar de lamentar a vitória que escapou ali pelos dedos, fez questão também de valorizar esse 1 pontinho conquistado. Veja o que disse o Marcelo Cabo. Boa noite, André. Realmente a equipe fez uma boa partida. Viemos aqui com a proposta de vencer o Curitiba, né? Eu acho que a gente fez por merecimento sair daqui com os 3 pontos, mas o jogo fora de casa, quando você não consegue levar 3, você leva 1, você tem que pontuar, né? Mas eu gostei muito da proposta que nós queríamos para esse jogo, uma marcação mais alta. A gente não podia deixar o Curitiba ter muita circulação de bola pela qualificação da equipe. Tiramos o pé do Wilson, que é um pé muito qualificado, e tivemos mais uma aproximação, mas tivemos um empate técnico de posse de bola. Então a nossa posse de bola do jogo do Sampaio, que foi uma estratégia em deixar a bola com o Sampaio para hoje, a gente evoluiu em 20%, tivemos 50% de posse de bola, igual ao Curitiba. Então eu acho que o Vasco fez um grande jogo, parabenizar aos atletas, parabenizar a busca pela vitória, e é isso que a gente pensa do Vasco, dentro e fora de casa, uma equipe forte, que sempre vai buscar o resultado positivo.
Tá aí, né? Na próxima rodada, o Vasco encara o Náutico que é o líder do campeonato, com certa folga, né? O Náutico tá ali nadando de braçada e será um jogo muito difícil, com toda certeza. E é aquilo, né? Se o Vasco conseguir uma vitória contra o Náutico, a gente já pode até falar, pô, a sequência foi positiva, né? Era uma sequência difícil ali. O Vasco conseguiu, contra o terceiro, o segundo e o primeiro colocado, o Vasco conseguiu 7 pontos de 9. Então, o empate de ontem, caso o Vasco vença o Náutico no domingo, pode até ser encarado como um bom resultado. Mas, se o Vasco não conseguir uma vitória contra o Náutico, né, ficar no empate ou for derrotado, aí, meu amigo, será duas tragédias em sequência, praticamente, né? 2 resultados ruins em sequência. Esse empate e também um tropeço contra o Náutico. Mas vamos torcer aí para que no domingo as coisas aconteçam, o Vasco consiga vencer, consiga entrar logo nesse G4, né? Pelo amor de Deus, já estamos aí na 11ª rodada e o Vasco não teve uma rodada ainda no G4 da Série B. Isso é preocupante demais, tá? Isso é muito preocupante. O time ainda mostra muitas deficiências, né? Enfim, tá indo aí aos trancos e barrancos, né? Acho que já esteve em situação pior, vem mostrando até uma certa evolução nesse momento, mas ainda é muito pouco, ainda não foi o suficiente nem para figurar entre os 4 primeiros colocados da Série B, e isso é muito pouco para o tamanho do Vasco, né? Chega a ser até um constrangedor a gente ficar conversando aqui sobre fazer conta ou entrar em G4 de Série B. O Vasco, com o orçamento que tem, com a folha salarial que tem na Série B, era para estar nadando de braçada, né? Era para estar nadando de braçada na Série B, era para estar lá no lugar do Náutico, onde que é o líder completamente isolado. Mas vem oscilando bastante, né? Vem deixando a desejar e nesse momento é apenas o 6º colocado. Enfim. Vou até mudar de assunto. Vou falar de coisa boa aqui, vou falar de 1xBet. A 1xBet que é um parceiro aqui do canal Machão da Gama. E lá na 1xBet você pode fazer a sua fezinha em qualquer competição esportiva. Hoje, por exemplo, tem jogo da Série B, você pode fazer sua fezinha lá na 1xBet. Tem Libertadores, tem Sul-Americana, todos os jogos você pode fazer ali a sua apostinha lá na 1xBet e tem a promoção que rola aqui, né, em parceria com o canal. Você fazendo um depósito lá na 1xBet de qualquer valor e colocando aqui o código promocional que está no comentário fixado, você ganha um bônus. Fez o depósito, ganha um bônus. E aí você pega o comprovante do depósito e manda para o e-mail que está aqui no comentário fixado, que você vai concorrer a um sorteio de um agasalho oficial do Vascão, em parceria com a 1xBet. Inclusive, o último sorteio foi realizado, o Lucas foi o vencedor e ele tem um recadinho para você. Fala, galera do Machão da Gama. Tô passando aqui para agradecer o Juninho, com parceria 1xBet, por essa blusa do Vascão. E dá-lhe Vasco hoje. E é isso, né? O Lucas ganhou, você também pode ganhar. É só fazer o depósito lá na 1xBet e mandar o comprovante para o e-mail que está no comentário fixado, que você já participa aí do nosso sorteio mensal junto com a 1xBet. Bom, e agora mudando aqui o assunto, vamos falar de um jogador que foi anunciado ontem pelo Vasco de forma oficial para a categoria Sub-20, uma contratação que foi muito aguardada, porque é um jogador que foi destaque aí na base do Internacional, né? Cansou de fazer gol na base do Internacional. Essa informação a gente já tinha dado aqui no canal, né? Que dava tudo certo, o jogador iria assinar nessa semana. A coisa acabou demorando um pouquinho mais do que a gente pensava para acontecer, mas ontem o departamento de futebol de base do Clube de Regatas Vasco da Gama confirmou a contratação do atacante Tavares. Tavares assinou contrato com o Vasco até 2023. Como eu disse, inicialmente ele chega para o time Sub-20 do Vasco da Gama, mas não se surpreenda se ainda nessa temporada ele tiver oportunidades no time principal, né? Afinal de contas, lá no Internacional ele já estava tendo oportunidades no time principal e não renovou com o Inter porque queria ter mais espaço, né? Ele quis buscar novos horizontes. O Internacional fez algumas contratações lá para a posição onde ele jogava, ele estava com o contrato se encerrando, falou, não quero ficar, vou procurar aí um local onde eu possa ter mais oportunidades. Então a tendência é de que nesse início ele chegue para o Sub-20,
mas que em breve começa a ser utilizado também na equipe de cima. O Tavares publicou na sua rede social ali fotos dele de quando era criança, né, com a camisa do Vasco, e uma mensagem também muito contente, né, em realizar o sonho de jogar no time de coração. Ele disse o seguinte: hoje realizo meu sonho de criança, sou jogador do Vasco da Gama, estou aonde eu quis estar e me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Vamos juntos, saudações vascaínas. Foi a primeira mensagem do Tavares como jogador do Vasco da Gama. E ele também publicou esse videozinho aí com fotos dele, né, quando era criança e coisa e tal, que eu vou colocar rapidinho para você. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!